Fala galera, tudo bem? Vamos à parte 2 da montagem do nosso jogo, onde nós iremos montar um personagem utilizando apenas os objetos que tem dentro do Unity. Então, alguns conceitos como escala, rotação, a hierarquia dentro desses objetos é o que nós veremos nesse vídeo. Beleza? Vamos lá? Continuando o desenvolvimento do nosso jogo, nós vamos montar o player, nosso personagem. Literalmente vamos montar. O que eu quero mostrar é que no Unity nós podemos ter um sistema de hierarquia, um sistema de montagem desses personagens que pode ajudar bastante na movimentação dele depois, entre outras coisas. Bom, uma forma mais simples de você montar. Primeiro, antes da gente continuar, é muito importante nomes, né? Dar nomes naquilo que você está desenvolvendo. Essa parte de baixo eu vou chamar de plataforma. Então, aqui na hierarquia, ou aqui onde eu tenho o inspector, eu posso alterar esse nome, né? Como? Posso selecionar aqui, ó, dar mais um clique, né? Dou mais um clique aqui depois de selecionado. Eu consigo editar. Eu vou chamar de plataforma. Dou um Enter. Vocês vão ver que também alterou aqui no Inspector esse nome. Ou seja, tem um nome para a plataforma. Agora, começando a montagem do personagem, eu vou inserir um cubo. Então, novamente aqui, ó, Game Object no menu, 3D Object e Cubo. Eu tenho esse cubo aqui, tá? Vou levantar ele até ele aparecer, tá vendo? Até ele aparecer na cena. E aí, vamos usar o zoom, né? Vamos movimentar, dar zoom, até eu ter uma visão melhor daquilo que eu estou fazendo. Eu vou montar aqui um tanque, ou algo similar a um tanque, né? E aí, para começo de conversa, esse cubo ele vai ser meu player. Então, eu vou dar um nome aqui para ele, de player, como referência daquilo que eu estou fazendo. Agora vamos moldar esse tanque. Então, essa daí vai ser a base do tanque, né? Eu vou colocar um cubo, depois eu vou colocar outros objetos, formando como se eu estivesse montando um Lego ou alguma coisa parecida assim, pegando várias peças geométricas e montando algo similar de um tanque. Aqui nós vamos montar uma base, como se fosse a parte de baixo de um tanque, só que em formato quadrado ali, né? E aí, só para a gente entender, como o Z é a frente, né, e a parte de trás do objeto, então aqui o eixo Z, que é esse azul, vai ser o comprimento, o Y, o verde, a altura, e o vermelho, que é o X, vai ser a largura. Então eu vou colocar aqui, ó, de altura, 0,3, vou colocar de largura, 0,5, e é esse o resultado que a gente tem aqui, ó, do cubo. Ele ficou como uma, assim, no nosso caso, sem as rodas, ou sem a parte de baixo ali que traciona ele, mas é um cubo que vai representar a parte de baixo do tanque. Agora, eu vou colocar aqui um outro objeto, uma esfera. E essa esfera, olha aqui, ó, ela colocada, quando eu comparo ela com o objeto aqui, certo? Ela está bem maior. Uma coisa que eu posso fazer já para poder pensar em dimensão, eu posso colocar essa esfera dentro do meu objeto aqui. Vamos dar um nome para ela. Vou chamar de cabine. Seria a cabine onde as pessoas vão estar ali dentro do tanque. Dê um Enter. E aí, quando eu coloco isso dentro do player, olha o que acontece. O que eu fiz? Cliquei, arrastei o objeto dentro do outro e ele criou o que a gente chama de hierarquia aqui. Então, agora a cabine pertence ao player, baseado nos nomes que nós estamos vendo.
Por que é muito mais fácil de trabalhar agora? Porque eu posso dizer que essa esfera, a posição dela vai ser 0, 0, 0. Olha o que aconteceu. Ela foi exatamente no centro do cubo. Por quê? Como eu coloquei a esfera dentro do cubo, o cubo agora é a referência de posição da esfera. O que eu vou fazer agora também? Vamos mudar a escala, né? Eu vou diminuir essa escala. O grande problema, né, de você fazer isso é que você tem uma escala que é proporcional ao objeto anterior. Então, ele está aqui, 2, 3.3 em dízima periódica e 1. Voltando aqui, vou arrastar para fora novamente. Então, só tem que arrastar para qualquer lugar que apareça essa linha azul, né? Está fora de qualquer objeto. Ele saiu de dentro do cubo, certo? Está aqui fora. Então, só para a gente mostrar, eu coloquei ele lá. Aqui na escala, como eu sei que a largura é de 0.5, eu poderia usar aqui escala 0.4 de largura, 0.4 de comprimento. Aqui, 0.4 de largura e o comprimento 0.4. A altura, eu vou colocar 0.5 para ele não ser uma esfera perfeita. E aí, tá aqui, se eu comparar aqui agora, como esse cubo tem 0.5 e a esfera 0.4, está sobrando 0,05 de cada lado, certo? Matematicamente falando aí para eu encaixar. Ou seja, se agora que eu já defini o tamanho certinho, eu pegar essa esfera e colocar dentro do player, a hora que eu zerar a posição, ela fica bem no centro. Tá, no centro do X, no centro do Z, centro do Y. Se eu levantar um pouco aqui, é isso que eu vou ter, Eu tenho ela encaixada dentro do objeto, Uma outra maneira de você dar zoom ou de você visualizar melhor o objeto que você está trabalhando na tela é dar um clique duplo aqui na hierarquia nele. Então, se eu chegar aqui no player e der um clique duplo nele, ele dá um zoom nesse objeto. Se eu fizer isso na cabine, ele dá um zoom na cabine. E aí eu poderia visualizar melhor. Eu vou abaixar um pouco mais esse cara aqui e vou trazer ele um pouco mais para frente, só para um pequeno efeito. Tudo bem? Então, a gente tem aqui começando a montar esse objeto. Outra coisa que eu posso fazer aqui, vamos colocar agora o cano, né, o canhão ali desse tanque. Então, eu vou pegar aqui 3D Object e vou pegar e inserir um cilindro. O cilindro, ele vem no tamanho normal dele, né, proporcionalmente. E aí eu vou lembrar a proporção que eu usei aqui no tanque. A primeira proporção que eu usei foi aqui, a largura da esfera é 0.4. Então, se eu pegar esse tanque aqui e colocar 0.1 e 0.1 também na largura, ok? O Y é a altura, então a altura dele, né, continua a mesma. Mas a parte cilíndrica dele, que é a largura e a profundidade, eu coloquei 0.1 e 0.1. Como comprimento do cano, eu vou colocar 0.4. Tá? Porque eu sei que isso aqui tem 1 de comprimento e ele está quase no centro aqui. Bom, legal, o cano está aqui. Ele está do jeito que eu quero que ele fique, posso diminuir o tamanho dele, posso fazer um monte de coisa, posso moldar ele.
Mas agora eu quero girar ele para encaixar aqui, ó. O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui na rotação e eu tenho que observar qual é o eixo que eu vou trabalhar. A rotação dos objetos aqui no Unity, elas funcionam baseada no eixo, e uma referência, uma analogia que a gente pode fazer é como se tivesse um espeto enfiado no objeto. Ou seja, o eixo vermelho é como se ele estivesse atravessando o objeto. Então, se eu girar no eixo vermelho, que é o X, ele vai girar assim, ó. Se eu girar no Y, no Z, quer dizer, se eu girar no Z, que é o azul, ele vai girar assim. E assim por diante. Então, é como se aquele eixo estivesse enfiado no objeto. O que eu quero, então? Eu quero nada de rotação no Y, nada no Z, e o X eu quero 90 graus. Está aqui, ó. Girei 90 graus, ele está na posição que eu quero, ele está nas dimensões que eu quero. Só vou diminuir aqui para 0,3 para ele ficar um pouquinho menor, tá? Na posição Y aqui. Vamos voltar aqui na posição dele. E esse daqui é o canhão. Observe que eu estou colocando todos os nomes sem acento, né? Somente letras. Isso vai me ajudar, vai facilitar bastante o meu desenvolvimento aqui, principalmente quando eu for programar. E agora eu vou colocar o canhão no tanque. Então vou pegar aqui. O canhão ele vai no player? Não, ele vai na cabine. A referência que eu quero é que ele pertença à cabine. Então o canhão pertence à cabine. Observe que eu estou realmente criando aqui uma hierarquia. A hora que eu zerar a posição X e a posição Z, ele fica no meio da esfera, exatamente no centro. A posição Y no 0 também, ele ficou exatamente no meio em tudo. Se eu der um zoom na cabine, ó, que é a esfera, dou um clique duplo na cabine, eu vejo ele aqui. Aí eu posso selecionar o canhão e posso trabalhar com ele, ó, montando aquilo que eu queria. Vale a pena lembrar que a frente do objeto é sempre o eixo Z. E a minha base é essa daqui, ó, é a de baixo. Essa é a base que eu tenho de posição do personagem, do objeto que eu estou criando. Aqui então, ó, eu tenho o tanque, tenho o canhão. Se eu achar que eu devo diminuir aqui, é só diminuir a ponta dele ou algo parecido. Posso, por exemplo, para diminuir a escala agora, eu não posso esquecer que eu tenho parâmetros aqui, tá? Esses parâmetros eles são de acordo, isso é uma escala baseada naquilo que ele está dentro, ou seja, esse objeto está seguindo a escala desse objeto, que é o pai dele, que é aquele que ele pertence. Eu vou deixar dessa forma, tá, para a gente terminar aqui, para a gente montar. Ah, eu quero fazer uma coisa engraçadinha, uma coisa bonitinha aqui. Beleza, posso colocar um objeto aqui, ó, que vai ser um cilindro também. Novamente ele ficou enorme. Eu vou diminuir ele do jeito que eu tinha diminuído lá, por enquanto, 0,3 e 0,3. Aqui no comprimento eu vou colocar 0,1. E observando o que eu estou fazendo, na realidade é o seguinte, ó, eu vou girar ele aqui 90 graus para a gente entender. 90 graus. E eu vou colocar isso aqui na ponta do canhão. Só que antes de eu colocar ele na ponta aqui, então eu vou só dar um nome para ele, né? Isso daqui vai ser a frente, né? Estou sem criatividade aqui, é só para poder fazer um enfeitinho na ponta do canhão.
E aí, antes de diminuir realmente, né, antes de deixar na posição que eu quero, no tamanho que eu quero, eu vou fazer o seguinte, ó, vou colocar ele no canhão, vou zerar a posição dele, ele foi para o centro, né, do objeto, aqui ó, tudo zero. Vamos dar um zoom no canhão, e aí o que eu quero? Eu quero essa frente aqui, e vamos diminuir ela. Uma outra possibilidade de diminuição é aqui, ó. Eu consigo trabalhar com essas escalas no eixo. Então eu consigo fazer isso daqui, ó. Tá vendo? Consigo diminuir quanto eu quero. Outra possibilidade é essa daqui, ó, que é a escala total. Então, aqui eu quero diminuir ele nos 4 eixos. Se eu fizer isso, ó, eu apenas achato ele. Vou dar um Ctrl Z. E aí, agora o que eu estou fazendo? Eu seguro o Shift do teclado apertado, seguro aqui e empurro, e eu tenho, então, ele diminuindo proporcionalmente, tanto no X quanto no Z, né, para que eu possa ter aí os dois eixos diminuídos. Vamos posicionar ele novamente no centro, ó. O Z é essa altura aqui, ó, da onde ele está. Então, vou clicar aqui na seta e vou arrastar ele para cá, ó. Então, só revendo isso, eu tenho aqui, eu posso pegar um dos eixos e posso manipular, ó. Ou eu posso escolher, por exemplo, profundidade ou largura dele, mas com o teclado, a tecla Shift do teclado apertada, eu consigo diminuir proporcionalmente tudo, tanto a largura quanto a profundidade dele aqui. Lembrando que eu girei ele 90 graus, por isso que eu estou falando isso. O Y, nesse caso, como eu girei 90 graus, o Y é o verde aqui, ó. Então eu não quero que ele mude a posição no Y. Eu quero que ele centralize no vermelho, que é o X, e quero que ele centralize no azul, que é o Z. Aí ele ficou no centro do objeto. Vou dar um clique duplo para a gente ver ele aqui, ó. Certo? E eu acabei montando ele aqui. Vamos trazer ele um pouquinho mais para frente. E esse é o player que eu montei para que a gente possa brincar, para que a gente possa programar dentro do Unity, ok? Nosso player está montado, apenas estrutura, usamos apenas objetos de 3D que o próprio Unity tem, para que a gente pudesse entender aí alguns conceitos de escala, posição, de rotação, e também para que a gente possa ver que pode existir uma hierarquia entre uma parte e outra de qualquer objeto que você usa dentro do desenvolvimento do jogo. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado dessa parte e vamos às próximas.